inclusive, exige uma atenção muito especial dos pais, né, para manter também a saúde e a rotina das crianças. Por isso que a gente trouxe aqui a pediatra, a doutora Deise Paraíso, para falar sobre essa questão. E a gente já estava falando aqui nos bastidores do quanto é importante o período de férias. Só que muita coisa mudou aí na vida dos pais. Nem todos conseguem, obviamente, encaixar as suas férias de trabalho com a das crianças. Isso causa algum prejuízo também, né, doutora Deise? Muito bom dia. Bom dia a todos. Com certeza, o ideal, como você falou, era que os pais conciliassem, né, as férias deles com as férias das crianças. Mas como isso não é possível, o que é que a gente tem que tentar fazer nesse período de férias? Férias é igual a descanso. É descanso do esporte, é descanso do inglês, é descanso de tudo. A mente da criança, ela precisa de duas coisas: de amor, de limite e de descanso. Gostei do trio aí. Então, a gente precisa dar esse descanso próprio para as crianças, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos da rotina, manter essa rotina. A rotina dos pilares, que é o sono e da alimentação. Porque senão desorganiza tudo. E para voltar é muito mais difícil. É verdade. Como é que a gente pode encaixar junto com isso essa responsabilidade que também é fundamental, já que eles estão em férias e não vai atrapalhar nenhuma programação oficial de escola, para também encaixar a saúde? É fundamental já ter feito agendamentos, ir no pediatra para aquelas que ainda estão em idade de pediatra, os exames, né, regulares. Quer dizer, esse é o momento também de virada para até a próxima jornada que já vai começar daqui a pouco, né? Com certeza. Aproveitar para justamente fazer a visita ao pediatra, fazer todos aqueles exames, geralmente de rotina, que são anuais, e a carteira de vacinação. Colocar em dia, porque principalmente dos adolescentes. As crianças, geralmente os pais têm um olhar mais abrangente, porque são menores. Já os adolescentes passam, e tem muitas vacinas que fazem parte hoje do calendário do adolescente. Então é muito importante esse momento para isso, para aproveitar. Agora, essa questão da rotina, o que é que a senhora elenca como principal? Os horários, esses que são mais domésticos, ou quando se refere exatamente ao fato de não estar no dia a dia com responsabilidades escolares, também sair um pouco até da própria tela e tentar criar novas alternativas de diversão? Vamos dar uma reflexão, fazer uma reflexão sobre isso. Isso mesmo, o equilíbrio, fazer uma troca. Não quer dizer, geralmente a criança vai dormir o quê? 8, 9 horas da noite para poder o outro dia acordar bem. Então a gente vai fazer troca. Olha, hoje você vai dormir uma horinha a mais, vai acordar mais tarde ou vai dormir mais tarde. Amanhã a gente compensa, não sai totalmente fora dessa rotina. Tá? Alimentação também. É importante que nas férias, o que é que acontece? Libera tudo, né? Aí libera muito alimentação que não é legal para a criança, como doce em excesso, muito iFood, né? Muita comida ultraprocessada. Então, manter pelo menos aquela rotina no maior tempo possível. E estimular a criança a ficar fora da tela. Porque ela vai querer a tela. A tela é um chamativo. A nossa mente pede a tela. Quanto a gente vê uma tela, a dopamina lá vai, ó, neurotransmissor do bem-estar, do prazer, ele está ali bem alto. Então, quanto mais tela eu quero. Então, vamos tentar ir para o ar livre, fazer um passeio, que seja num local verde. Brincadeiras de antigamente, a brincadeira de amarelinha, brincadeiras que eu não preciso da tela o tempo todo. Exato, até para fisicamente eles gastarem energia, porque querendo ou não é uma fase importante de crescimento e que consequentemente exige, né, nesse desenvolvimento das relações, essa parte também física de um modo geral. A gente sabe que por conta da realidade da sociedade, às vezes tem pais que por conta de não estarem em férias, terceirizam um pouco essa diversão, a gente estava falando aqui das telas, e deixam também as crianças com os avós, o que é muito importante. Mas dependendo da idade dos avós, eles não têm mais aquele pique de estar acompanhando a criançada de um modo geral. Mas ainda assim, a convivência ela precisa existir para que esses laços, né, também ajudem aí essas relações cognitivas, né? Eu tive lendo, doutora, há algum tempo, inclusive, acho que foi há um ano atrás, essa informação de que a relação dos netos com os avós é bom para os avós, porque, obviamente, dá aquele senso de responsabilidade mais prazeroso, né, em relação ao que foi a criação dos filhos, mas também para os netos, né? Com certeza. Eu falo que os avós são amor sem responsabilidade. Na verdade, você doa o seu melhor, mas ao mesmo tempo, como você mesmo referiu, tem avós que deixam tudo, né? Eles liberam tudo. Então, o que é que a gente também pode fazer para ajudar? Tentar falar, ó, vozinho, ó, vozinha, tudo bem, libera aí um docinho, mas de vez em quando puxa também a orelha quando precisar.
E outro fator importante, quem tem condições financeiras, colocar um horário em colônia de férias. Porque a colônia de férias vai afastar da tela, vai fazer com que ele socialize com crianças que ele não conhece, isso é muito bom, e vai prover várias brincadeiras. Mexer com o físico, né? Mexer com a criatividade. Eu me lembro que as nossas tinham, assim, nessa fase menor, fazia brincadeiras, como tinha algumas questões de não querer comer algo A ou B, era fazer brincadeiras que envolvesse comidinhas que elas próprias fizessem para ter o prazer de também comer. Isso deu certo durante um tempo, para a gente adicionar ali alguns produtos que até então elas resistiam muito durante o ano. Isso pode ser uma estratégia, criar brincadeiras que de alguma forma ajudem a mudar hábitos? Isso é uma estratégia maravilhosa, tá? Realmente. Porque o que é que acontece? Às vezes os pais têm pouco tempo com os filhos e acham que não vão poder fazer nada naquele tempo, mas o tempo, o que importa é a qualidade e não a quantidade. Então, nesse tempo, se você puder estar ali com seu filho cozinhando, mostrando, fazendo uma tarefa com ele, brincando, um jogo, tem vários jogos muito bons, tipo Batalha Naval, aquele jogo da velha, jogos de ligar, de pintar. Outra coisa importante também, jogos com para fazer estruturas, né, com gesso, montagem. E isso de cozinhar é muito... A criança, ela é um livro aberto, né? A gente é que vai criar a história dela. Então, você cozinhar um bolo e você depois comer, você fazer biscoitinho de vários personagens, né? E além disso, ainda está fazendo o lado afetivo, né? Está ali junto com seu pai, junto com a sua mãe, fazendo aquela brincadeira em família. Isso é muito importante. A relação com os eletrodomésticos, sempre está calçado, não pode estar molhado quando vai mexer em tomada, porque dependendo da idade, são coisas que eles vão estar lidando de alguma maneira aí no dia a dia. Então você tem que construir esse relacionamento e ao mesmo tempo ter esse tom educativo, o que acaba também fazendo toda a diferença. E a possibilidade do acesso a livros, né? Na quarta-feira foi o dia do leitor, por exemplo, e a possibilidade de puxá-los ali também para esse universo da leitura, que no passado era um pouco mais efetivado, hoje anda um pouco mais distante. Queria que a senhora, com a sua experiência, doutora Deise, dissesse para mim o seguinte: eu me lembro que antigamente a gente levava as crianças para os pediatras, né? E elas não falavam tanto. Era mais a conversa do diálogo do pediatra com o pai. Mas como hoje elas são multi-informadas, né? Como é que a senhora está notando essa evolução dos seus pequenos pacientes? A conversa, ela flui de forma diferente? A criança se expressa ali com mais facilidade? Como tem sido essa mudança? Olha, vai depender muito da personalidade da criança e também da relação entre criança e pai, né? Tem criança que é super extrovertida, que ela quer contar o que ela sente quando ela já é verbal, né? Quando ela já consegue falar. O adolescente, geralmente, ele vai à força, ele entra mudo e sai calado, mas hoje as crianças, às vezes, até contradizem o pai. Que na nossa anamnese a gente pergunta, come frutas? Aí fala, não gosta. Aí fala, você não compra? Deixa até os pais, às vezes, com vergonha naquela conversa. Diz na hora, tá vendo? Eu falo, à noite, come raízes, as nossas comidas regionais, cuscuz. Aí fala, não gosta. Você não faz. Então, acabam se intrometendo naquela conversa, mas é bom. Porque a consulta é para a criança, né? Os pais, eles estão ali, mas a consulta é para a criança. E você, ouvindo a criança, até cria esse link que até você faz acordos também. Eu faço muito acordo. Olha, a gente vai ter que colocar uma rodela de tomate na comida. Tudo bem? Uma rodela pode, tia. Entendeu? E assim a gente vai fazendo acordos também para uma alimentação mais saudável. Isso ajuda muito. Para tentar criar esses novos laços também, né? E normalmente os ambientes dos consultórios dos pediatras tem sempre ali na distração, na entrada, né? Alguns brinquedos, a depender da idade deles, para justamente fazer a ida ao médico algo prazeroso, né? O que não pode existir resistências, porque essa educação do contato da criança com o médico é o que a gente deve trazer para a nossa própria vida, né? Trazer isso como um hábito saudável também, incluindo aí nesse roteiro. Então é fundamental esse processo de relacionamento de um modo geral, com certeza. Agora, doutora, nessa fase, as crianças também, além desse contato do pediatra, da questão do clínico, é fundamental, a depender da situação, pais separados em alguns casos, alguma perda, né, na família que tenha havido, também procurar psicólogo?
Vai depender. Realmente, a separação às vezes atinge muito mais os pais do que a criança. Quando você explica para a criança de uma forma clara e com a linguagem acessível à idade dela, ela entende completamente. Ó, papai e mamãe não estão mais juntos, mas continuam sendo papai e mamãe e vão lhe amar do mesmo jeito. Ela vai ficar com 2 casas, né, geralmente, e entender que o espaço dela, ela tem espaço naqueles 2 ambientes. Se você explica isso para a criança, ela vai entender tudo bem. Quando é uma separação, né, que seja ou litigiosa ou por outro motivo, aí talvez a gente precise sim de uma ajuda de um psicólogo para a criança entender que ela continua sendo amada. Porque o grande medo da criança é a perda do pai ou da mãe. Isso. Ou, como acontece muitas vezes, colocar um contra o outro. E a criança ama os 2 e ela não quer dizer, papai, eu continuo amando a minha mamãe, ou mamãe, eu continuo amando o meu papai, e não é por isso que eu lhe amo menos. Então, e os pais também devem fazer parte dessa sessão de psicologia. Eles também precisam para entender todo esse processo. Pois é, eu estava conversando com uma avó e ela está com a netinha e já tem um certo entendimento e teve uma perda. No caso, foi a morte do pai. E aí ela faz, tia, vó, o meu pai tá na estrela, por que a senhora não vai buscar ele para mim? Quer dizer, isso é uma pergunta de um nível de inteligência emocional que só uma criança é capaz de fazer. Eu mesmo, quando a avó falou, chega, eu me emocionei assim. Eu disse, não, mas é porque se ele vier, o céu vai ficar sem brilhar e tal, a forma, né, também de responder. Então veja, né, como eles lidam com as perdas e a partir do que a gente fala. Deixa eu só contar um fato que aconteceu comigo. Meu pai morreu, né? E eu estava chorando e as minhas netas chegaram para mim, isso tem 2 anos, elas tinham 4 aninhos, elas são gêmeas. E ela, por que você está chorando, vovó? Eu disse, porque o pai da vovó, o seu avô morreu. Aí ela olhou, vovó, que bobagem, é só mandar mensagem pelo WhatsApp. Você viu? A alternativa foi ótima, né? Em termos de tecnologia para resolver a sua dor. Ela parou de chorar, já começou a rir, né? Comecei a rir. Com uma dessa é brincadeira. Mas o Wi-Fi não tá pegando, só faltava isso, né? Aí tem a piada também, né? As crianças, né? Meu filho, pare de ficar nesse celular, vá, né? Veja alguma coisa de Deus e tal. Qual é o zap dele? Isso é um absurdo, né? Doutora Deise Paraíso está aqui hoje falando, ela é pediatra, sobre a importância da relação com os nossos filhos nesse período de férias, o quanto é importante manter rotinas, mas acima de tudo também se preocupar com a saúde deles e, claro, aumentar vínculos, né, que serão fundamentais também para esse desenvolvimento. Doutora, caso eu tenha deixado de explorar o que a senhora considere relevante sobre o tema, por favor, fique à vontade, a palavra final é sua. Certo. É o seguinte, férias, como eu falei, é uma hora de descanso, é uma hora de lazer. Mas mantenha a rotina o máximo possível, faça troca com seus filhos e tente, da melhor maneira possível, conciliar o seu tempo livre para o seu filho. A criança aprende por 2 coisas, por exemplo e por imitação. Se você chega em casa e fica o tempo todo no celular, se você só consome alimentos que não são adequados, o seu filho vai repetir a mesma coisa. Então, a melhor coisa, como eu falei, é limite, amor e descanso. Fundamental, né? Então não fume perto da sua criança, por exemplo, né? Nada de ficar extrapolando aí no consumo de bebidas alcoólicas, porque obviamente vai ficar como exemplo, né, ali na memória dela, de um modo geral. Desejo um ano produtivo para a senhora, saúde, mande um beijo para essa sua neta aí inteligente do WhatsApp. Foi fantástica essa, vou incorporar também essa informação. Quando precisar, doutora, volte, sempre que tiver uma boa informação que a gente possa orientar pais e também as crianças, use aqui o Jornal da Mix. Até a próxima. Até logo, eu que agradeço. Valeu, 6h40. Ó, o ano acabou, hein? E a sua viagem de férias?